Eu gostaria de falar sobre três virtudes que destacam a maturidade do cristão e da igreja. Três virtudes que destacam a maturidade do cristão e da igreja. As três virtudes são a fé, a esperança e o amor. Eu recebo todos os dias, sem falha, uma mensagem de um irmão muito amado, muito querido. Ele manda sempre uma mensagem, um bom dia, tudo vai melhorar, tudo vai passar, tá difícil, mas tudo vai passar. Um irmão que todos os dias ele manda um bom dia para mim e eu respondo, na maioria das vezes eu lembro de responder. Ele é muito querido, vive rindo e é japonês. E ele mandou uma mensagem essa semana que diz assim: nenhuma força é maior do que aquela que vem de Deus. E essa frase acompanha uma flor que nasce no meio de um trincado, de uma calçada de concreto, e ela está lá bonita, uma flor amarela, se eu não me engano, com os detalhes de vermelho, eu não sei que flor que é, não, mas achei muito interessante e me inspirou muito a falar sobre essa força que vem de Deus. Aquela flor naquela calçada trincada, não tem terra praticamente, não tem nada, mas a natureza, que é uma das forças de Deus, que demonstra o poder e a existência de Deus, faz com que aquela flor brote, mesmo com pouca terra, e frutifique, dando aquela flor tão bonita. Então, essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, são forças que vêm de Deus para nos trazer uma reflexão e para nos trazer também um empenho, uma disposição de servir o nosso Deus cada vez mais. Abra sua Bíblia na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 10. Por favor, se você puder acompanhar, vamos fazer aqui uma leitura e uma pequena reflexão de um texto tão rico, de uma igreja tão admirada pelo próprio Deus, através de Paulo, por sua dedicação, especialmente por essas três características, essas três virtudes, que é destacada nessa carta: a fé, a esperança e o amor. Ou o amor, a esperança e a fé, a esperança, a fé e o amor. A ordem não importa, porque lá em Coríntios 13 diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior entre todos eles é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. O amor que só vem de Deus. Então vamos na leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu
o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. A igreja de Tessalonicenses, ela foi plantada por Paulo em seu ministério evangelístico, quando, na verdade, ele fazia planos de ir para a Ásia, mas por uma revelação, um anjo, um sonho, apareceu para ele e pediu que ele fosse para Macedônia. Ele atendeu rapidamente e foi. Chegando lá na Macedônia, ele foi para Tessalônica, que era uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes. Naquela época, já era uma cidade muito grande. E essa era uma estratégia de Paulo para a pregação do evangelho. Provavelmente ele pensava que, se eu pregar o evangelho numa cidade tão grande como essa, as cidades arredores, todas elas ouvirão a respeito do evangelho também. Então, nasce uma igreja modelo. Paulo sai fugido de Tessalônica, por causa de uma perseguição muito grande, mas a igreja fica. E o plano de Deus, o projeto de Deus para essa terra, a igreja dele, o reino dele, se estabelece em Tessalônica. E aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa a saudação e ele inclui na saudação Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, companheiros de trabalho do Evangelho, mostrando que todo trabalhador deve ser valorizado, pois são companheiros de trabalho e cooperadores do Evangelho, servos de Deus, a serviço do reino, a igreja. Interessante que ele direciona a carta para a igreja dos Tessalonicenses em Deus. É claro que nós sabemos que a igreja do Senhor só pode ser em Deus mesmo. Se ela não estiver em Deus, nem a igreja é. E ele não escreveu para o líder da igreja, ele escreveu para toda a igreja. Ou seja, toda a igreja, todos os irmãos, têm o mesmo valor diante de Deus e toda a igreja deve ouvir a mensagem que vem de Deus. A igreja dos Tessalonicenses em Deus estava crescendo cada vez mais. E Deus já tinha mostrado através de Paulo que havia pago um preço muito alto para que a igreja se estabelecesse lá. E também Deus mostra para nós hoje aqui em Londrina e em todo o país que ele pagou o mesmo preço altíssimo para que ela também existisse aqui em Londrina, que é Jesus na cruz, crucificado, morto, judiado, porém ressuscitado, e que vive e reina eternamente, amém? Assim trouxe verdadeiramente graça, como ele diz na carta, e a graça trouxe a paz, porque éramos inimigos de Deus, destinado à ira do Senhor, como consequência das maldades da nossa carne. Não há paz sem graça, e não há graça sem Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o versículo 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Por isso eu disse que o Jurandir estava adiantando um pouco da mensagem de hoje. Ele falou muito sobre oração. E nós temos conversado bastante, preocupados com a igreja, preocupados com cada um dos irmãos, e preocupados conosco mesmo. Oramos a Deus por vocês, Paulo está falando, por todos vós. Estamos agradecidos por Deus ter permitido que exista a igreja em Tessalônica e que exista a igreja em Londrina. E ele diz ainda assim, não esquecendo diante de Deus, nas orações, sem cessar. Paulo orava muito. Paulo era um homem de oração. E juntamente com Silas, eles inclusive haviam sido presos um pouco antes de estar em Tessalônica. Estavam juntos em todas as coisas. E no versículo 3, Paulo diz assim, recordando-nos diante de Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé. E aí a nossa mente não nos deixa ficar sem lembrar de Tiago, que a fé sem obra é morta. Irmãos, o fruto da nossa fé são boas obras. Se a minha fé não produzir boas obras, eu não posso dizer que ela é fé.
E Paulo estava dizendo para os tessalônicos: pessoal, eu estou vendo a obra da vossa fé, eu estou vendo o fruto da tua fé. Deus foi maravilhoso com vocês, Deus é maravilhoso comigo, porque eu estou feliz. Estou agradecendo a Deus, porque eu vejo a fé de vocês em ação. Não é uma fé sentimental, emocional, mas é uma fé operosa e praticante, como diz Tiago. Aliás, Tiago e Paulo falavam da mesma fé. E ele fala da abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor é um amor sem amarras, sem reservas, dedicado ou com dedicação. Ou seja, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas para amar a Deus e o seu evangelho. E é verdade. Esses homens e mulheres de Tessalônica tiveram que abrir mão de muitas coisas. Uma cultura totalmente idólatra. Haja visto que na cidade grega, e estava próximo, inclusive, do Monte Olimpo, se é que existisse monte lá, né? Eles tinham isso dentro do coração deles, aqueles milhares de deuses. Zeus, o grande deus dos gregos, e todos os tipos de deuses que eles tinham lá. E a promiscuidade era uma das formas de adorar esses deuses. Então, a cultura deles era muito forte na idolatria, na promiscuidade, na lascividade, na prostituição. E Deus permitiu que a igreja se estabelecesse lá através do trabalho de Paulo e Silas. E ele ainda no versículo 3 fala da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo estava vendo. Paulo estava agradecendo a Deus por essas três características que mostravam crescimento e amadurecimento dos irmãos e da igreja do Senhor. A firmeza da vossa esperança não era só ter esperança, mas era ter uma esperança com firmeza, inabalável, uma esperança firme e forte, da qual a gente não se afasta. E qual era essa esperança? A esperança era no Senhor Jesus Cristo. O livro da carta aos Tessalonicenses, Paulo vai tratar, todos os capítulos vai falar sobre a volta de Jesus. E na segunda carta ele fala, inclusive, de como será a volta de Jesus e como Jesus vai reunir a sua igreja nas nuvens. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? E aqueles que estiverem mortos em Cristo, fiéis, ressuscitarão e subirão nas nuvens e dali estarão para todo sempre com o Senhor. Graças a Deus, e nós não vemos a hora disso acontecer. Muitos de nós estão pedindo a Deus que Jesus volte logo, porque às vezes os dias são tão difíceis que nós temos medo de abandonar a fé por causa de nossas fraquezas. Esse é um medo que é bom ter, porque assim, isso é um temor, na verdade, e não um medo, pavor, mas um temor de que a gente possa ficar longe de Deus e não poder ver a face do nosso doce Jesus, que nos amou e nos ama, e nos cuida, e nos protege, e está conosco, está aí na sua casa, está comigo aqui, com os que estão comigo aqui, nos abençoando, nos ajudando, nos incentivando. Versículo 4, ele fala, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Paulo declara, vocês são amados de Deus, e são aqueles que aproveitaram a eleição que Deus fez. Essa eleição aqui não tenha... É muito complicado, muitas vezes as pessoas acham que é aquela teologia da eleição, da pré-eleição. Deus elegeu todos com a capacidade de se tornarem filhos de Deus, como disse o nosso irmão Jonas Pires hoje na ceia. Ele deu a capacidade de todos se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no verdadeiro evangelho. Então essa é a pré-eleição, e Paulo está declarando, ficou declarado, eternizado, estamos lendo aqui depois de 2000 anos. Os tessalonicenses eram amados de Deus e reconhecia a eleição. Vocês são de Deus. Vocês estão vivendo como realmente deve viver uma igreja firme, forte, cheia de fé, de esperança e de amor. E no versículo 5, ele diz assim, como é que nós podemos desenvolver essa fé operosa? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós.
Como é que desenvolvemos fé operosa? Recebendo a pregação da palavra de Deus. Romanos diz que a fé vem pela pregação da palavra de Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Paulo pregou. Em Atos 17, Paulo arrazoava com aqueles homens nas sinagogas, arrazoava, quer dizer, discutia, perguntava e respondia, e assim ia demonstrando que Jesus era o Cristo. E ele estava numa sinagoga onde tinha muitos judeus, mas tinha também muitos prosélitos, porque os gregos só poderiam estar dentro daquela sinagoga se eles tivessem se convertido ao judaísmo, sendo prosélitos. E esses gregos se converteram, mas a maioria dos judeus não se converteram. Irmãos, olha aí um parêntese, porque os judeus conheciam a respeito das leis, era para ser o povo que ia deixar a velha aliança para assumir a nova aliança. Muitos deles não quiseram. Nós temos que tomar cuidado, que às vezes o nosso conhecimento pode nos impedir de aprender mais, inclusive de viver nessa nova aliança. Ele toma para ele a responsabilidade do evangelho, ele fala que, porque o nosso evangelho, Paulo era eu gostei muito que o Jonas Davis, poucas semanas atrás, falou sobre ser apaixonados por Cristo, apaixonado pelo evangelho. Paulo era um desses, apaixonado pelo evangelho de Cristo. Ele fala nosso evangelho. Ele toma para ele a responsabilidade do evangelho, a palavra do evangelho, mas também de poder. Paulo tinha poderes miraculosos, com certeza ele deve ter feito alguma coisa lá que demonstrava o poder do Espírito Santo. Porém, qual é hoje o poder do Espírito Santo em nossa vida? Como é que nós podemos mostrar o poder do Espírito Santo na nossa vida para que outras pessoas possam ver em nós coisas boas? Através do nosso procedimento. No nosso procedimento, por amor de vós. Hoje, o poder do Espírito é visível através das nossas atitudes. E também ele pode ser não visível, por causa de nossas más atitudes. Mas se vivemos com amor, nós podemos expressar, então, esse modelo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Semana passada, o Gustavo Vanizelli falou sobre perdão. É uma das coisas que eu mais vejo espiritualidade, é o perdão. Não é fácil perdoar, somos carnais, ficamos bravos facilmente e dificilmente perdoamos. Mas o Senhor nos mostra que isso é espiritual. Paulo está falando de coisas espirituais, para que nós possamos ter uma visão espiritual e entender que perdão, amor e outras coisas vindo do Espírito Santo é espiritual. Você não consegue perdoar sem Deus, meu irmão. Eu não consigo perdoar sem Deus. Aliás, eu só consigo perdoar às vezes que eu realmente estou espiritualizado. Às vezes que eu lembro que Deus é que me orienta a fazer isso. Perdoar de vez. E orar por aquele que te ofendeu, ainda que ele não te perdoe. Mas ainda, indo para o texto, continuando no texto aqui, o versículo 6. Como nós podemos desenvolver essa característica, uma vez que isso não faz parte naturalmente de nós? Como é que você vai ter uma vida espiritual? Como é que você vai ser espirituoso, ter o Espírito Santo em você? Você tem, eu sei que você tem, mas como que a ação dele vai aparecer em você? Nós precisamos imitar pessoas espirituais. Se você tem um irmão que você olha nele e vê ações espirituais, imite esse irmão, porque ele está imitando Cristo. É exatamente isso que Paulo fala no versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Olha como é importante estarmos envolvidos com o Espírito Santo e com as obras, as ações, os frutos do Espírito Santo. Porque nós vamos passar por provações, por perseguições, e eu duvido a família que está me ouvindo que não passe por perseguições ou provações nesse exato momento. Irmãos, a perseguição, as provações e a alegria são características que andam juntos com o cristão fiel. Com o cristão fiel. Se você está entristecido por causa das perseguições, se você está só entristecido, se você está só angustiado e não acha alegria, eu peço a você que reveja as Escrituras, que você reveja a respeito das orientações do Senhor. Porque nós precisamos ter a alegria, porque estamos indo para uma eternidade com Deus.
Não é possível que nós vivamos o tempo todo entristecido, queixando da vida aqui. Nós precisamos expressar a alegria que vem do Espírito Santo, para que as pessoas vejam em nós também um modelo, um exemplo a ser seguido. Imitação. Você sabe que tem alguns professores me ouvindo hoje, o Simar, a Vera, e alguns outros que talvez eu não saiba aqui, que não me lembro agora, mas um dos métodos de ensino bastante eficaz é a repetição. Imitação. Eu falo, você repete. Eu falo, você repete. Inglês, eu vejo que é muito repetir, falando, aprendendo, memorizando, repetindo. Português, da mesma forma. Matemática precisa de raciocínio, mas ainda tem que repetir, exercitar. Você e eu precisamos imitar pessoas espirituais, pessoas que têm atitudes espirituais, para que Deus seja visto em nós também, através de nossas atitudes, dos frutos do Espírito Santo. Os Tessalonicenses imitaram os apóstolos, consequentemente passaram a imitar o Senhor Jesus, quando receberam a pregação do Evangelho. Foi em meio a muita tribulação, muita dificuldade. Isso não tirou a alegria deles, a alegria do Espírito Santo. Como eu disse, tribulação, muita dificuldade, alegria, elas andam junto com o cristão fiel. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Sempre que a igreja é perseguida, isso está na história da Bíblia, você pode ler lá. Sempre que ela é perseguida ou pressionada, o crescimento é maior. Parece-me que o contrário também é verdadeiro. Quando está tudo em paz, muito tranquilo, a igreja dá uma parada. Ela entra num ritmo muito lento e não incomoda o mundo e o mundo não incomoda ela. Mas por quê? Não estamos incomodando o mundo. Será que nós estamos ficando parecidos com o mundo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente quando as coisas estão muito paradas na nossa vida. Eu não quero dizer que quanto mais perseguida a igreja, ela é mais fiel e mais forte. Mas eu quero dizer claramente que quanto mais fiel a igreja, mais perseguida ela será. É inevitável. Jesus incomodou o mundo, Paulo e os demais apóstolos, os discípulos incomodaram o mundo, mas nada disso fez com que eles parassem. Quando nós entendemos a grandeza desse poder da mensagem de Deus, nada pode nos parar. Não existe desculpa para nós pararmos ou para nos barrar, não, a não ser que nós não queiramos mais ser firmes no propósito de agradar a Deus através da obediência ao Evangelho. Versículo 7 e 8. De sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes da Macedônia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Caia, mas também por toda parte, e divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. De imitadores, agora eles passaram a ser modelo. Eu fico imaginando a alegria, a felicidade de Paulo a receber a notícia sobre a igreja, porque ele estava em Coríntios quando escreveu essa carta para a igreja de Tessalônica. Ele foi fugindo, ele saiu de Tessalônica, os Deus foram para trás dele em Beré, ele fugiu para Atenas, de Atenas ele foi parar em Coríntios ele ficou preocupado, aí mandou Timóteo passou a notícia para ele, Paulo, os irmãos tessalônicos estão à bênção, aí ele escreve a carta, escreve uma carta, depois escreve outra, uma em seguidinha da outra. A felicidade de Paulo era o crescimento da igreja por onde ele passava, a igreja de Cristo. O que você acha que Deus espera de você, irmão? O mesmo que Deus esperava da igreja de Tessalônica. Que você mesmo que está me ouvindo, e eu, que nós sejamos modelo. Deus merece que você se esforce ao ponto de não ter o que acrescentar, que seja modelo de cristão, de filho de Deus, que encante o mundo, que desperte o desejo de mais pessoas serem imitadores seus e, por consequência, serem imitadores de Jesus, do Senhor, nosso Salvador. Também não estou dizendo que você vai se aperfeiçoar para ser mais santo, ter mais graça. Eu estou dizendo que por ser santo e já ter a graça, ter esse presente merecido, é que nós vamos nos aperfeiçoar. Porque já recebemos o presente e pelo amor e pela gratidão vamos nos esforçar cada vez mais. Você provavelmente concorde comigo que a maioria das pessoas no mundo não expressam verdadeiro amor por Deus, que tem a ver com obediência, né? O mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Mas quem é que vai ensiná-los? Vai descer um anjo do céu? Jesus vai voltar para ensinar? Não. Jesus já ensinou. Eu e você, irmão. Eu e você. Deus espera que eu e você sejamos os modelos. Eu sei que nós não somos perfeitos.
Eu sei que nós temos muita falha. Eu tenho até vergonha de vir falar aqui para vocês. Eu me conheço. Eu tenho alguns espinhos na carne que me fazem ser humilhado. E algumas tristezas que eu passo, que às vezes eu tenho que ir só pela misericórdia de Deus para estar aqui para falar para vocês e compartilhar das lutas que eu tenho. Mas eu estou vendo que eu preciso fazer isso. E estou compartilhando com vocês. Você e eu. Isso mesmo. Nós dois. Ou nós todos. A igreja do Senhor. Ela precisa ser modelo. Ela precisa incomodar o mundo através de suas ações justas, corretas, boas. 9, versículo 9. Pois eles mesmos, toda a parte, né, todos os lugares, no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos convertestes para Deus, para servir os Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos tessalônicos ficaram conhecidos e como bom exemplo de cristãos fiéis em toda a região e depois em toda parte. E como foi importante ouvirem o Evangelho, terem fé, amor e esperança. Porque isso trouxe conversão. O que é conversão, irmãos? É mudar de direção. Eles adoravam ídolos mudos. Eles passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina eternamente, na pessoa de Jesus Cristo. Eles aprenderam a amar. Eles tiveram fé. E eles tinham uma viva esperança, uma esperança firme, uma firmeza na esperança. E versículo 10. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu vou começar pelo final do 10, para falar da graça, da maravilha. Existe uma ira vindoura. E nós sabemos que quando Cristo voltar, para muitos será um dia da ira, e não da bênção, da alegria. Meus irmãos, é importante que nós fiquemos firmes. Esses de Tessalônicas estavam aguardando do céu o Filho de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira vindoura. Qual é a maior esperança da sua vida hoje? Que o coronavírus passe, que vá embora? Que a economia melhore? Que o sistema de saúde funcione? Que a segurança pública seja eficiente? Tudo isso é bom, não é errado desejar. É até bom que Deus, pedir isso a Deus e que Deus nos abençoe e que nos dê isso. Eu peço isso a Deus. E Deus pode fazer tudo isso, porém Paulo diz que, ou melhor, Deus diz através de Paulo, essa orientação, desenvolva 3 virtudes que demonstram características de crescimento, de amadurecimento: fé, esperança e amor. E aguarde do céu de Deus, o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, o único que pode nos livrar da ira vindoura. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Jurandir já compartilhou. Uma preocupação pessoal. Eu temo que esse distanciamento social venha esfriar a fé e a esperança e o amor de muitos. Preocupado comigo também. Inclusive, peço que todos orem sem cessar. Leiam, estudem sem parar e tirem um tempo. Eu queria até, se vocês me permitirem, lançar até um desafio. Eu queria pedir que a igreja, hoje, pare 20 minutos de seu dia, de hoje até meia-noite, de agora até meia-noite. 20 minutos, se você não conseguir 20 minutos, 10 minutos, e ore pela igreja. Ore pelos irmãos. Coloque o nome de cada irmão. Coloque o nome dos seus filhos, dos seus parentes próximos. Coloque o nome dos meus filhos, meus parentes, se você lembrar. Esse tipo de perseguição que nós estamos passando agora, irmãos, ou tribulação, que veio sobre a igreja do Senhor através dessa epidemia, é diferente de tudo que já aconteceu até na história da Bíblia. Mas ela não vem para mal. Toda aprovação, diz Tiago, que é para provar, para aprovar e não te reprovar. Fique firme, resista, insista, tenha motivo de toda a alegria passar por várias provações, inclusive essa. A força da igreja vem da união, consequentemente do amor de Deus e do amor mútuo. A unidade é consequência da fé, a esperança e o amor. Não podemos estar juntos fisicamente, vamos estar juntos espiritualmente. Por isso que eu estou te pedindo, pare um pouquinho,
Ore especificamente pela Igreja do Senhor aqui em Londrina, em todo lugar deste mundo. E não se esqueça, fé, esperança e amor. Esse é o termômetro do crescimento, amadurecimento do cristão e, consequentemente, da Igreja do Senhor nesta cidade. Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você e que você, se puder, pare hoje por 20 minutos, 10 minutos, ore pela Igreja do Senhor. Amém.